你好. Bem, esse vídeo é sobre como eu comecei a aprender mandarim. O meu interesse começou em 2006. Naquela época eu encontrei um vídeo muito estranho no YouTube, que era... Na verdade, na época eu encontrei no Orkut o vídeo, num fórum qualquer. E era um vídeo que tinha um título que falava sobre Maria Chiquinha em chinês, era uma coisa bizarra. E a partir daquele vídeo eu encontrei um outro vídeo mais bizarro ainda, que Qin Shui Long Tan Cha Zhugan, que é algo como a entrada profunda do bambu no Lago do Dragão. Tem até no meu canal aqui com a legenda em português. Enfim, é um tipo de vídeo esquisitíssimo que conta... É um tipo de música folclórica chinesa, uma coisa bem, como posso dizer, do interior, assim. É uma coisa que eles fazem como uma forma de piada musical com voz estridente, que para nós soa estranho, para a maioria dos chineses também. Só que as letras são engraçadíssimas. Normalmente são os dois se seduzindo e tal. Se você ver o vídeo, você vai entender do que eu tô falando. E a partir desse vídeo eu acabei encontrando uma cantora pop taiwanesa, que eu gostei na época bastante. E eu olhei a letra e pensei, quê? Eu vi aquele monte de, como eu dizia na época, aquele monte de desenhos, aquele bando de rabiscos. E eu achei aquilo incrível. Eu pensava, como que alguém consegue ler isso, gente? Que absurdo. Ai, que absurdo, ai, que loucura. Então eu pensei, por que não tentar entender isso daí? E na época eu tinha encontrado a letra na Wikipédia e daí ao lado havia a transcrição fonética, o pinyin, e eu comecei a caçar ali o pinyin, uma sílaba com o caractere e tentar entender aquilo, mas eu não conseguia pronunciar o pinyin também, não tinha noção nenhuma de nada. E não saiu muito daquilo mesmo. E na mesma época eu tinha na MSN uma colega chinesa que eu conhecia por meio de um site de relacionamentos para estrangeiros que queriam se comunicar. Na época era para aprender inglês principalmente, né? E nós conversávamos sempre em inglês e tudo. E a partir daí eu comecei a conversar com ela sobre algo aqui e acolá em mandarim, e ela me ensinou o meu primeiro ideograma, que foi o I, que é o número 1, que na verdade é apenas um traço horizontal. E, enfim, eu tinha isso como um arremedo de hobby, algo que eu achava interessante, mas não pensava em me dedicar de forma alguma a aprender efetivamente o idioma. Só que, ao longo do tempo, o meu interesse foi se desenvolvendo, eu comecei a gostar cada vez mais daquilo e achar fascinante todo aquele mundo, toda aquela história por trás da língua, da escrita. Até que em 2008 eu pensei assim, eu estava começando a faculdade e eu pensei, por que não começar também mandarim, né? E foi nessa época que eu comecei a fazer um curso no Centro de Línguas da minha universidade. E aí eu achei super legal, assim. No começo eu achava bem devagar, porque afinal de contas o básico eu já tinha dominado nesse período. Mas mesmo assim eu queria saber como era desde o começo o ensino da língua, porque eu queria todos os detalhes, eu queria saber tudo. E lá eu comecei. E eu tinha os meus professores, todos taiwaneses, e eu achava incrível. E eu adorava ir para as aulas. E eu fiquei nesse curso durante 3 anos e meio, que foi o período que durou o curso. Foram sete níveis. Falei 2 anos e meio, 3 anos e meio de curso de mandarim básico. E eu saí de lá com um nível intermediário. Intermediário, razoável, intermediário. E, assim, o meu nível atual, na verdade, é como diria em inglês, upper intermediate. É um nível quase avançado. Na verdade, eu já falo chinês, mas eu não gosto de dizer que eu tenho um nível avançado porque eu me sinto estranho. Enfim, eu falo chinês, mas eu acho que ainda faltam coisas da minha comunicação. Mas eu tenho uma pronúncia boa, segundo os chineses, e isso me deixa feliz. E eu ensino mandarim básico porque eu acho que eu posso ensinar mandarim básico, e minha professora de chinês, que é chinesa, disse que eu posso ensinar, ela que me falou para ensinar, então, se a minha professora diz, quem sou eu para contestar, não é? E
Enfim, eu acho que mandarim é uma língua excelente. Eu, eu amo o que eu faço, eu amo esse idioma e cada vez mais se tornou algo recorrente na minha vida. Mas, assim, aprender chinês não é algo que você vai fazer em curto prazo, a não ser que você seja superdotado por idiomas ou tenha um fascínio ainda maior que o meu e muito tempo que você queira dispor para aprender mandarim. Fora isso, você vai demorar para aprender mandarim. É, lógico, se você demora muito tempo para aprender inglês, mandarim você vai demorar muito mais. Afinal de contas, inglês é relacionado com o nosso idioma, já mandarim é completamente diferente. E você vai ter o obstáculo da escrita e tudo. Não querendo desencorajar, mas, enfim, vamos ser realistas, né? A gente é muito difícil, mas eu acho que vale a pena aprender. Porque, não sei, porque eu amo. Então, eu acho super. Eu acho que você tem acesso a uma miríade de informações que você não teria apenas com o português ou com o inglês. Você começa a ver o mundo de uma forma completamente diferente, você começa a aprender sobre uma cultura que é, é, é praticamente uma cultura ininterrupta que vem se desenvolvendo desde a antiguidade. Não tem comparação com nenhuma outra no mundo. Talvez os persas, os atuais iranianos tenham algo relativamente semelhante, mas mesmo assim eles não têm a mesma constância dos chineses e também não tiveram, acho que, a mesma relevância cultural e histórica que os chineses tiveram em toda aquela região da Ásia, que é chamada inclusive de sinosfera, para quem estuda a Ásia em contextos acadêmicos. Mas enfim, a China é um país que tem muito a mostrar para o mundo e, lógico, é um país com falhas enormes, como qualquer outro país. E apesar de eu amar muito das coisas que eu vejo sobre a China e o idioma, eu não sou cego. Afinal de contas, eu como formação de professor de geografia, eu acho que eu tenho uma certa obrigação de ver as coisas com um olhar meio crítico. Mas não vem ao caso. Para aprender chinês, eu comecei com um livro que, na verdade, eu comprei porque era a única coisa que havia no mercado na época, que era Como Dizer Tudo em Chinês, da professora Yuan Aiping. Tá aqui o Ron Martinez. O Ron Martinez, mas eu não acho que ele tenha feito qualquer coisa além de emprestar o nome para esse livro, uma outra coletânea de Como Dizer Tudo em Mimimi Mamamá. Enfim, eu não recomendo que você compre esse livro. A não ser que você precise de frases prontas, mas eu acho que vai ser um livro que vai estar juntando pó na sua estante. Já dessa mesma autora, eu recomendo que você compre Chinês para Brasileiros. Hanyu Keban. Ela tem 2 livros, 2 ou 3. Talvez hajam mais no site dela. Se você procurar o nome dela no Google, você vai encontrar muita coisa, inclusive a escola dela no Rio de Janeiro. Enfim, esse livro é excelente, tanto os exercícios, a pronúncia, tem uma didática fácil de entender, bem intuitivo e eu recomendo que você compre. É caro, é bem caro. Se você fala inglês, talvez seja melhor que você compre livros em inglês ou até livros coloque Beijing University Press no Google e você vai encontrar livros da Universidade de Pequim que talvez seja mais barato importar da China, livros da Universidade de Pequim do que você comprar livros sobre chinês no Brasil. Realmente. Esse daqui é o volume 2. Mas enfim, ao longo desse tempo aprendendo chinês, eu acabei passando por várias formas de estudar chinês. Quando eu fazia o curso, eu fazia os exercícios da apostila, ia para a aula, assim, eu aprendia bem preguiçosamente, chinês era apenas um hobby meu. Mas com o tempo eu comecei a meio que fixar algumas coisas. Eu comecei a traduzir músicas e tal, mas no ano passado que eu comecei a desenvolver uma certa constância na minha forma de aprender. Principalmente no aprendizado dos caracteres, que eu sabia, mas eu tinha uma escrita bem relaxada, não dava conta da ordem dos traços direito e tudo. E daí o caderno de ideogramas. Cada folha são
12, em média 12 ideogramas novos, que eu repetia até o final. Do lado de lápis eu fazia a ordem dos traços, eu colocava pronúncio, significado, blá blá blá. Mas chinês não é simplesmente decorar ideogramas, tem muito mais. E daí chegou um ponto que eu colocava por ordem do teste de proficiência do mandarim, o Hanyu Shuiping Kaoshi, também conhecido como HSK. As cores são porque indicam tons diferentes. Eu acho que talvez seja um meio mnemônico melhor. Porém, enfim, cada pessoa tem um método próprio. E eu costumo escrever, traduzir, conversar em chinês no Facebook. Enfim, existem várias formas de aprender chinês e eu tenho algumas ferramentas, mas enfim, o vídeo já está longo e eu acho que a grande maioria das pessoas não verá inteiro. Mas enfim, se você teve paciência de ver, muito obrigado. 谢谢，再见。